O Reino Agora, Vivendo o Futuro no Presente. Episódio 5. O Reino e os Conflitos. Por que ainda sofremos se o Reino já veio? Existe uma promessa gloriosa do Reino de Deus, um lugar onde a dor e o sofrimento não terão espaço. No entanto, ao olharmos para o mundo à nossa volta, a realidade é impactante e desafiadora. Vemos manchetes diárias, experimentamos perdas pessoais e testemunhamos a fragilidade da vida humana. Anualmente, milhões de pessoas em todo o planeta enfrentam a fome, a violência indiscriminada ceifa vidas em conflitos armados e doenças devastadoras continuam a afligir comunidades inteiras. Basta observar as imagens que chegam até nós. Rostos marcados pela necessidade, o rastro da destruição, a angústia nos olhos de quem sofre. Se o reino já se manifesta entre nós, por que essa realidade de lamento ainda persiste? Por que ainda sentimos o peso das aflições, das injustiças e da finitude? Essa é uma pergunta fundamental que muitos de nós carregamos. Convido você a refletir sobre isso conosco neste episódio. Em meio a essa realidade de dor, onde encontramos nosso fundamento, onde reside a força para prosseguir, é na esperança inabalável que o reino de Deus nos oferece. É por isso que, como um ato de fé e união, propomos uma mensagem para este momento. Mesmo em meio à dor, a esperança do reino floresce em mim. Repita isso para si mesmo. Sinta essa verdade em seu coração. E se você sentir no seu espírito, compartilhe esta mensagem nos comentários deste vídeo. Deixe sua voz se unir a outras que creem na promessa que transcende as circunstâncias atuais. A realidade do sofrimento é palpável, mas a esperança do reino é viva e atuante. Essa tensão entre a dor presente e a esperança futura não é ignorada pela palavra de Deus. Pelo contrário, a Escritura nos fala diretamente sobre essa condição. Consideremos as palavras inspiradas do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele escreve, conforme uma versão bíblica, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Outra tradução expressa: considero que os nossos sofrimentos atuais não são dignos de ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo continua a explicação, apresentando uma perspectiva surpreendente, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada da escravidão da decadência, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Aqui, vemos que não apenas nós, mas toda a criação anseia por essa completa restauração. Há um gemido, uma espera coletiva, como se o universo estivesse em trabalho de parto, aguardando a plena manifestação do propósito divino nos redimidos. Esse gemido é um reflexo da imperfeição e do sofrimento que permeiam o mundo. Ele nos lembra que a condição atual não é a final. O próprio Jesus, antes de concluir seu ministério terrestre, falou abertamente sobre as dificuldades que seus seguidores enfrentariam. No Evangelho de João, capítulo 16, ele oferece palavras de despedida e encorajamento. Em um versículo crucial, ele declara, segundo uma tradução: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Outra versão bíblica formula assim: disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não prometeu uma vida isenta de problemas. Pelo contrário, garantiu que as aflições seriam uma realidade neste mundo. No entanto, sua declaração não termina aí. A garantia da vitória dele sobre o mundo é o fundamento para o nosso bom ânimo. Ele conquistou aquilo que tenta nos oprimir e derrubar.
Essa verdade ecoa em outras partes da Escritura que tratam tanto do sofrimento inevitável quanto da vitória possível através da fé. A paz que ele oferece não é a ausência de tribulação, mas uma serenidade interna que repousa em sua soberania e triunfo. Mesmo quando cercados por dificuldades, a lembrança de que ele já venceu o mundo nos capacita a encontrar um refúgio e uma força que transcendem a situação presente. Há pessoas em diversas partes do mundo que encontram essa paz em meio às mais severas provações, testemunhando o poder consolador e sustentador de Jesus em suas vidas. A palavra nos mostra essa dupla realidade: a dor presente e a vitória conquistada. Essa coexistência nos introduz a um conceito fundamental para compreender o reino de Deus em nossa experiência terrena: o já e ainda não. O reino de Deus não é apenas algo distante a ser vivenciado plenamente em um futuro escatológico. Ele já chegou. Está presente em nossas vidas, manifestado na pessoa de Jesus, no poder do Espírito Santo operando transformações na vida da comunidade de fé. Temos acesso à sua presença, ao seu poder, à sua paz, à sua justiça, à sua autoridade. Somos cidadãos deste reino agora. No entanto, ao mesmo tempo, o reino ainda não foi consumado em toda a sua plenitude. Ainda não experimentamos a ausência total de pecado, sofrimento, doença ou morte. A realidade da queda ainda afeta o mundo natural e nossas próprias vidas. Essa tensão entre o que já possuímos em Cristo e o que ainda aguardamos na consumação define nossa jornada de fé neste tempo presente. É como ter a garantia legal de uma nova pátria e até mesmo alguns de seus benefícios, mas ainda residir em terra estrangeira, sob leis e realidades diferentes, aguardando a plena cidadania e o acesso irrestrito ao novo lar. Essa condição de já e ainda não se manifesta de diversas formas em nosso dia a dia. Experimentamos a alegria da redenção e o poder da ressurreição, mas ainda lidamos com a tentação, com nossas próprias fraquezas e com as dificuldades inerentes à vida neste mundo. Sentimos a presença do Espírito Santo nos guiando e fortalecendo, mas também enfrentamos a resistência, a dúvida e os desafios que parecem opor-se ao avanço da luz. Essa tensão pode, por vezes, gerar frustração e até confusão. Questionamos por que, tendo recebido tanto, ainda lutamos tanto. Por que, sendo filhos do Rei, ainda experimentamos a dor. Perspectivas teológicas antigas e contemporâneas reconhecem que essa dualidade é parte intrínseca do plano divino neste período. Um tempo de provação e crescimento enquanto aguardamos a manifestação completa da glória que nos espera. Como podemos navegar essa tensão? Uma fonte imensa de força e compreensão reside na própria pessoa de Jesus. Ele não foi um líder distante do sofrimento humano. Ele o experimentou em sua plenitude. O Evangelho nos revela um Messias que sentiu a dor da perda ao chorar pela morte de Lázaro, que sentiu a rejeição, a traição e a solidão. Ele conheceu o cansaço, a fome e a sede. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, embora sem pecado. Sua humanidade não era uma fachada, mas uma realidade profunda que o conectou integralmente à nossa condição. Essa experiência pessoal com a dor capacita Jesus a ter uma empatia perfeita por nós. Quando sofremos, Ele não nos olha de longe. Ele compreende a fundo o que estamos passando. Vemos isso em suas interações, tocando os leprosos, curando os doentes, consolando os aflitos, demonstrando uma compaixão genuína que ia além do milagre físico. Em cada cura, em cada palavra de conforto, víamos o coração de Deus movido pela dor de seus filhos. Suas mãos que curavam, seus olhos que viam a necessidade, suas palavras que traziam esperança, tudo falava de um amor que se une ao sofredor. Além de sua empatia, Jesus prometeu algo ainda mais poderoso: sua presença constante. Ele disse:
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa não é uma promessa de ausência de dificuldade, mas de companhia na dificuldade. Ele caminha conosco através do vale. Sua presença é a âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. Estudiosos bíblicos ressaltam que essa encarnação de Deus em Jesus solidificou para sempre a verdade de que a divindade não é indiferente à dor. Ela a abraça e a redime. Quando nos sentimos sós em nosso sofrimento, a verdade da encarnação e da promessa de sua presença nos lembra que o Emanuel, Deus conosco, está aqui. Diante dessa realidade do sofrimento e da presença de Jesus nele, é vital desconstruir uma ideia equivocada, a de que o sofrimento é, de alguma forma, um sinal de fracasso espiritual ou de desfavor divino. A Escritura e a experiência de inúmeros fiéis ao longo da história nos mostram exatamente o oposto. O sofrimento, embora doloroso e indesejado, pode ser um campo incrivelmente fértil para o crescimento. Pensemos nisso. Em tempos de bonança, nossa autossuficiência tende a aumentar. É na escassez, na dor, na limitação que somos impulsionados a buscar uma força que transcende a nossa. O sofrimento nos convida, ou nos força, a uma dependência mais profunda de Deus. Ele lapida nosso caráter, removendo as arestas, refinando nossa paciência e perseverança. Através do sofrimento, podemos desenvolver uma compaixão genuína pelos outros que passam por dificuldades semelhantes. Tendo sentido a dor, podemos oferecer consolo e apoio com maior sensibilidade e compreensão. A resiliência, a capacidade de se recuperar dos golpes da vida, é forjada não na ausência de desafios, mas na superação deles com a ajuda divina. Ouvimos histórias inspiradoras de pessoas que, ao enfrentarem perdas devastadoras ou doenças incapacitantes, encontraram nelas um novo propósito, uma nova maneira de servir e de expressar amor. O sofrimento para elas não foi o fim da linha, mas um portal para uma fé mais robusta e uma vida mais plena em significado, testemunhando que a dor pode, de fato, preparar o solo para que algo belo floresça. Mesmo que o sofrimento possa ser um solo fértil para o crescimento pessoal, a jornada do reino na terra não é uma marcha pacífica sem oposição. A verdade é que o reino de Deus avança em um ambiente que oferece constante resistência. Essa resistência vem de frentes variadas, do sistema deste mundo, com seus valores e estruturas que frequentemente se opõem aos princípios divinos, da nossa própria natureza humana, a carne, que ainda luta contra o espírito e busca satisfações egoístas, e, inegavelmente, de um inimigo espiritual que se empenha em impedir o progresso da luz e da vida. Podemos comparar essa realidade a uma batalha. Não uma batalha física no sentido convencional, mas um conflito espiritual e existencial. Os crentes são como soldados neste exército, e o campo de batalha é a própria existência, tanto interior quanto exterior. As formas de resistência são múltiplas. Pode ser a tentação que nos assedia, a perseguição por causa da fé, a apatia que tenta nos desmotivar, a dúvida que procura minar nossa convicção ou as dificuldades práticas que parecem nos deter. O mundo oferece distrações e seduções que buscam nos afastar do foco no que é eterno. Nossa própria mente e emoções podem se tornar campos de batalha, com medos e ansiedades tentando nos paralisar. O adversário espiritual lança dardos inflamados que visam atingir nossa fé e esperança. Superar essas formas de resistência não significa que a batalha termina, mas sim que em cada confronto, com a força que nos vem do alto, podemos persistir. Não lutamos sozinhos. A presença de Cristo e o poder do Espírito Santo estão conosco. A superação vem através da vigilância, da oração, do estudo da palavra que nos equipa e da comunhão com outros crentes que nos fortalecem mutuamente.
O crescimento no reino, portanto, não é um processo linear e tranquilo, livre de obstáculos. É um caminho marcado por desafios, mas também por vitórias progressivas. É a perseverança em meio à resistência que molda o caráter e revela a força do reino agindo em nós. É o avanço constante, mesmo que em pequenos passos, que demonstra a natureza imparável da obra de Deus. Imagens de luta, de superação, de resistência firme em face da adversidade, capturam bem essa dinâmica. Essa luta e esse crescimento, vivenciados na tensão do já e ainda não, e enfrentando a resistência, ganham um significado profundo quando olhamos para o destino final que nos aguarda. A esperança não está apenas na força para perseverar hoje, mas na certeza da glória futura que será plenamente manifestada. É essa perspectiva eterna que nos capacita a suportar as aflições do presente. A Escritura frequentemente contrasta a transitoriedade e a dificuldade da vida atual com a permanência e a magnificência do que virá. Paulo, em Coríntios, fala sobre o peso da glória que nos espera, comparando-o com a leveza e a brevidade das aflições que enfrentamos agora. É como se o sofrimento presente, por mais intenso que seja, fosse um fardo temporário e insignificante quando colocado na balança contra a vastidão e a eternidade da glória vindoura. Pense na beleza de uma paisagem vasta e intocada. Montanhas majestosas, céus ilimitados, águas cristalinas. Essa beleza natural nos dá apenas um vislumbre pálido da esplendorosa realidade que será a consumação do reino. Essa esperança não é um mero desejo. É uma certeza fundamentada na promessa divina e na ressurreição de Jesus. Ele é a garantia de que a morte não é o fim e que a redenção será completa. A perspectiva da glória futura nos eleva para além das circunstâncias imediatas. Ela nos permite ver a dor atual não como um ponto final, mas como parte de uma narrativa maior que culmina em triunfo e restauração total. Saber que a dor, a perda e a luta são temporárias e que uma eternidade de paz, alegria e plenitude nos espera, infunde resiliência em nossa alma. Ela nos ajuda a manter o foco no prêmio, a não desanimar diante dos reveses. Citações de grandes pensadores sobre a força da esperança e a natureza da eternidade ecoam essa verdade, reforçando a certeza de que o sofrimento de agora não é o fim da história. Para você que está passando por um período de sofrimento agora, que sente o peso da dor, a angústia da perda ou a frustração da luta contínua, queremos oferecer palavras de encorajamento ancoradas na verdade que exploramos. O gemido que você sente, a dor que atravessa sua alma e seu corpo, não é um sinal de abandono. É paradoxalmente um lembrete de que este mundo, em sua condição atual, não é o nosso lar final e que algo maior está por vir. Lembre-se da promessa de redenção final. A história não termina com o sofrimento. A história culmina na plena manifestação da glória de Deus, na restauração completa de todas as coisas, na erradicação da dor e da morte. Jesus conquistou a vitória e essa vitória será visível para todos. A redenção não é apenas uma ideia teológica, é uma realidade futura garantida para todos aqueles que confiam nele. Sua dor tem um limite. A glória de Deus não tem. Sua aflição é temporal. A redenção é eterna. Tenha esperança no gemido, pois ele aponta para o anseio por algo melhor, algo que Deus prometeu e que ele certamente cumprirá. A redenção está a caminho. Ela se aproxima a cada dia. Que essa esperança seja a âncora da sua alma. Que a certeza da glória que será revelada, da cura que virá, da justiça que prevalecerá, traga consolo ao seu coração. Não se conforme com a dor como o ponto final. Olhe para frente com fé, pois a alvorada da redenção está rompendo. A esperança da redenção vindoura, que nos fortalece mesmo no gemido, não é uma esperança passiva,
ela nos impulsiona a viver a realidade do reino aqui e agora, mesmo quando a dor está presente. Mas como exatamente manifestamos a presença de Deus em meio às nossas próprias dificuldades ou enquanto vemos o sofrimento alheio? O reino de Deus se torna visível em nossas vidas de maneiras muito concretas. A oração, por exemplo, é um dos pilares. Não apenas pedir alívio, mas expressar nossas angústias, nossas dúvidas e nossa confiança a Deus. É na comunicação sincera com o Pai que encontramos a força para suportar e a sabedoria para agir. Outro pilar essencial é o estudo da Bíblia. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias, é viva e eficaz. Ela nos lembra das promessas divinas, nos oferece perspectiva eterna e nos guia em como responder aos desafios. Meditar nas Escrituras nos momentos difíceis ancora nossa alma na verdade imutável de Deus, impedindo que as circunstâncias nos derrubem completamente. A comunhão com outros crentes é igualmente vital. Compartilhar fardos, receber encorajamento, orar uns pelos outros e ser lembrado da fidelidade de Deus pela fé do irmão ou irmã são manifestações práticas do cuidado do reino em ação. Não fomos feitos para carregar o sofrimento isoladamente. A igreja, a comunidade de fé, é o corpo onde o reino se manifesta através do apoio mútuo. E talvez uma das formas mais poderosas de viver o reino em meio ao sofrimento seja através do serviço ao próximo. Quando mesmo sentindo dor ou estando cercados por ela, estendemos a mão para ajudar, consolar ou servir alguém em necessidade, estamos ativando a justiça, a misericórdia e o amor do reino. Histórias resplandecem de pessoas que, após passarem por tragédias pessoais, dedicaram suas vidas a confortar outros enlutados, a lutar por justiça para vítimas de injustiça ou a construir refúgios para os desabrigados. Elas transformaram a cicatriz da dor em um canal de compaixão e ação. Esses exemplos demonstram que o sofrimento não precisa nos paralisar ou nos tornar egocêntricos. Pelo contrário, ele pode refinar nossa sensibilidade para com a dor alheia e nos motivar a ser agentes do reino neste mundo, mesmo que ele ainda gema. Servir em meio à dor própria ou alheia é um testemunho poderoso da esperança que possuímos, mostrando que o amor e a graça de Deus podem operar mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Essas ações de serviço e compaixão são a prova viva de que o reino não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade dinâmica que molda nossas vidas e se expressa através de nós no presente. Contudo, viver o reino em meio à dor não significa que tudo se torna fácil ou que as questões complexas desaparecem. Em tempos de grande sofrimento, desafios surgem e dúvidas podem abalar até a fé mais firme. É natural questionar: por que isso está acontecendo? Deus se importa? Onde está Deus em meio a tudo isso? Essas perguntas não são necessariamente sinais de falta de fé, mas muitas vezes da honestidade de um coração que busca compreender e encontrar sentido em circunstâncias que parecem sem sentido. Lidar com essas dúvidas é uma parte legítima da jornada de fé. A Escritura nos mostra exemplos de grandes homens e mulheres de fé que expressaram seus questionamentos e suas lutas a Deus. Os Salmos, por exemplo, estão repletos de lamentos e perguntas dirigidas ao Senhor. Ser honesto com Deus sobre nossas incertezas, nossas frustrações e nossa dor é um passo crucial. Ele nos convida a vir a Ele como realmente somos, com todas as nossas vulnerabilidades. Buscar respostas e clareza na palavra de Deus é essencial. A Bíblia não oferece respostas simplistas para todas as formas de sofrimento, mas ela oferece a verdade sobre o caráter de Deus, sua fidelidade, sua soberania e seu propósito redentor.
Ela nos lembra que não estamos sozinhos e que nossa perspectiva limitada muitas vezes não alcança a totalidade do plano divino. Além da Escritura, a comunidade de fé desempenha um papel vital. Conversar com líderes espirituais maduros, conselheiros cristãos ou irmãos na fé que já percorreram caminhos semelhantes pode oferecer perspectivas, conforto e direcionamento. É normal sentir-se abalado, ter momentos de incerteza. A fé não é a ausência de dúvida, mas a confiança em Deus apesar da dúvida. Em tempos difíceis, nossa fé é refinada, não eliminada. Lidar com questionamentos de forma aberta e buscar a verdade em Deus e com o apoio de sua comunidade pode, paradoxalmente, fortalecer nossa convicção, tornando-a mais resiliente e profunda. Profissionais que auxiliam pessoas a atravessar crises de fé frequentemente testemunham como a permissão para duvidar, combinada com a busca sincera por respostas, pode solidificar uma fé antes superficial. Neste episódio, refletimos sobre a paradoxal realidade do sofrimento em um mundo onde o reino de Deus já está presente. Vimos que o gemido da criação e o nosso próprio lamento são partes da tensão do já e ainda não, que Jesus validou a presença de aflições, mas nos garantiu sua vitória. Descobrimos que o sofrimento não é um fim, mas pode ser um terreno fértil para o crescimento e que a esperança na glória futura nos dá força para perseverar em meio à resistência. E exploramos como viver o reino na prática através da oração, palavra, comunidade e serviço, mesmo enfrentando dúvidas e desafios. A mensagem central permanece. Mesmo em meio à dor, a esperança do reino floresce em nós. O sofrimento não nega a realidade do reino. Ele a contextualiza e a aprofunda. Ele nos lembra que este mundo não é nosso lar final, mas também nos convida a sermos agentes de redenção e esperança onde estamos. No próximo episódio, continuaremos a explorar a dinâmica do reino de Deus em nossa vida prática, focando em crescendo no reino, discipulado, missão e transformação. Como nossa compreensão do reino impacta nosso crescimento pessoal e coletivo? Como somos moldados para sermos mais semelhantes a Cristo e como participamos ativamente da sua missão no mundo? Enquanto isso, convido você a continuar firme na fé, que a esperança do reino seja sua âncora nos dias de dificuldade. Se este conteúdo foi relevante para você, considere se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar desta mensagem. E como um desafio prático, escolha uma das formas de viver o reino que mencionamos: oração, estudo da palavra, comunhão ou serviço, e pratique-a intencionalmente esta semana, especialmente em resposta a alguma dificuldade sua ou de alguém ao seu redor. Sigamos crescendo no reino, confiando naquele que venceu o mundo.